Sabe por quê? Porque a nossa Isadora, a nossa doida aqui, a nossa louca, tá sendo adotada pela Luísa e pela Fátima, né? Pela família. Agora tu vai ser adotado? Gente, vocês sabem o que tá acontecendo agora, né? Esse cãozinho foi abandonado por um motivo banal. Tá sendo adotado agora por um filho de verdade, né? Gente, ele não volta mais, né, gente? Todo mundo já sabe que os abrigos para animais existem, isso é fato, mas poucas são as pessoas que se interessam em olhar a fundo e conhecer os corações por trás de tanta bondade e também muita responsabilidade. O abrigo São Lázaro foi a fonte principal que buscamos para entender melhor como é ser uma instituição à frente da causa e principalmente como é ser um ser humano no meio disso tudo. Foi trabalhada. Foi basicamente assim do nada. A Rosane, em 1993, juntamente com a avó dela, Leônidas Dantas, resgataram um animal na rua. Porque ele estava debilitado, estava precisando de ajuda e foi assim que começou. Aí ele pegou um, pegou outro e depois outro. E quando deu fé, estava precisando já do espaço maior. E foi assim que cresceu a Abrigo São Lázaro. Ele está há 28 anos salvando vidas. O Apolo é o cabeça, ele é o representante. Eu tô aqui há 5 anos, ele tá aqui desde os 13 anos de idade. Tudo começou com sapinhos. Quando eu era criança, eu pegava aquelas caixinhas de sapato e capturava sapinhos e colocava, e eu inocente, né, acabava indo na cozinha pegando arroz, achando que o sapo ia comer arroz. Acabava que o sapinho fugia, eu perdi o sapinho. Então tudo começou na minha infância mesmo. Essa conexão sempre foi, desde que eu me entendo por gente. Eu costumo dizer que Deus, a gente está aqui para uma missão, e Deus ele costuma dar essa missão para cada um de nós. E eu sou muito grato porque ele me colocou nos trilhos desde cedo, então desde criança. Eu costumo falar assim, que a proteção animal ela é uma decisão. Você se tornar protetor é uma decisão inclusive política, porque você assume uma determinada postura diante da sociedade, que é proteger os animais de uma maneira geral, mais especificamente cães e gatos. Animal não é coisa, eu não vim à toa. Animal não é coisa, eu não vim à toa. Animal não é coisa, eu não vim à toa. Casos de maus tratos crescem a cada dia, né? Mesmo com a lei, a gente tem uma lei, né, que é a Lei Sanção, que multa, proibição da guarda e uma pena de 2 a 5 anos de cadeia para pessoas que cometem crimes de maus tratos para cães e gatos, mas infelizmente isso tem sido muito frequente, né? Todos os dias a gente recebe casos e casos aqui. Há pouco tempo mesmo eu recebi uma denúncia, fiz um resgate com o meu amigo, o deputado federal Célio Stoddart, que é o deputado da causa animal. Chamamos a polícia, as autoridades, fomos para a delegacia depor contra os criminosos, né? Porque quem comete crimes de maus tratos é um criminoso. E no final das contas eles foram liberados como se nada tivesse acontecido. Então é muito triste, existe lei, mas não existe fiscalização. Por isso que e as penas são muito brandas ainda, né? A gente precisa de penas mais severas para que as pessoas realmente tenham medo, tenham um exemplo. Poxa, não vou fazer isso porque eu vou me dar mal. Elas têm que ter medo. Enquanto elas não tiverem medo, não tiverem exemplos, elas vão continuar fazendo. Porém, a gente não divulga o endereço do abrigo justamente por isso, né? Porque aqui pode acabar virando um ponto de abandono. Antigamente a gente divulgava quando a gente começou com o abrigo e não tinha tanta noção. Então amanhecia aqui com vários animais amarrados, presos, mãezinhas com filhotes. Então as pessoas acabam descobrindo porque a gente não passa o endereço e vêm deixar aqui. Mas pedido de resgate, pedido de ajuda de pessoas que estavam abandonando, abandonaram o cachorrinho aqui, meu vizinho foi embora, deixou os animais, cresceu bastante, principalmente na pandemia. O governo não ajuda tanto assim, né? A gente tem o SERI que consegue umas emendas para cá, por exemplo, ele mandou uma agora para a gente trabalhar melhor no nosso ambulatório, para construir um centro cirúrgico. E a gente tem um repasse da prefeitura, né? Que é 300 mil anual e 25 mil mensal. Nossa prioridade é ração. Ração, todo dia, são R$ 2.700, totalizando por volta de R$ 80 mil por mês só com ração. Aí tem medicação, tem curativo, tem conta de luz, conta de água. A maior dívida são com as clínicas veterinárias, que já está ultrapassando 140 mil. Aí, tanto é que esse foi um dos motivos da gente parar o resgate. Porque quando a gente resgata, é necessário levar para a clínica, para poder realizar uma bateria de exames, hemograma, para saber se o animal está tudo bem, receber vacina, para ele poder entrar no abrigo, né? Para não passar doença para os outros animais. Aí se está tudo ok, aí eles passam basicamente uma semana lá, né?
e vem para o abrigo. Então, hoje a gente está com um projeto que é para aumentar o nosso ambulatório, está transformando ele em um centro cirúrgico, para diminuir os nossos gastos em clínicas veterinárias que ultrapassam R$135 mil, gente. É um valor muito alto, absurdo, e chega um momento que as clínicas não podem mais receber. E aqui no abrigo nem todos os animais são saudáveis. Esses 1.200 animais, 30% fazem tratamento, são animais deficientes, animais com algum problema crônico, que precisam de acompanhamento veterinário. Então, com esse centro cirúrgico, a gente vai conseguir contratar um veterinário e diminuir os custos em clínicas veterinárias. Não vai acabar porque só um veterinário vai dar conta de 1.200 animais, né? Mas esse é um dos nossos projetos. O abrigo é a minha vida. O abrigo é quem eu sou. O abrigo compõe o Apolo, compõe a causa animal. E eu acho que sem um abrigo, eu não sei o que eu estaria fazendo hoje, né? Porque, como eu falei em missão, essa é a minha missão. Minha missão é salvar eles. Mais um dia sem ração. Vivemos essa incógnita todos os dias. Muitos de vocês devem se perguntar: nossa, mas eles só sabem pedir ração. Não tem sido fácil tentar manter um abrigo com mais de 1.200 animais, onde é usado 360 quilos de ração todos os dias. Não tem sido fácil também manter o nosso psicológico com tantos animais com fome. Por isso eu venho aqui, em nome de todos esses peludinhos abrigados que vocês estão vendo nesse vídeo, e peço a todos vocês que compartilhem, marquem marcas de ração, marquem empresas que possam nos ajudar. O abrigo precisa de um tudo: quitar as dívidas em clínicas veterinárias, material de limpeza e muito mais. Mas nós sabemos que a fome não espera. Por causa dessa e outras dificuldades, fechamos o abrigo para resgate e recebimento de animais. A causa animal testa muito o nosso psicológico. No caso da minha mãe, por exemplo, ela acabou adquirindo síndrome do pânico, crise de ansiedade, depressão. E hoje, por conta dos resgates, são casos pesados. A gente sempre tem um olhar mais sério para aqueles animais em estado crítico, né? Que estão com tratores expostos, atropelados, idosos, animais com alguma deficiência. Eu acabei adquirindo crise de ansiedade, né? E hoje eu tenho que frequentar psicólogos, porque senão eu não consigo. Muitas vezes, na madrugada, eu acordo 2h30, 3 da madrugada, chorando, gritando, por falta de ar. Então ninguém sabe os bastidores da causa animal, né? É algo bem sério, que traz realmente danos psicológicos pra gente. Existem muitas pessoas que julgam um protetor de animal, sabe? Por que você não vai cuidar de uma criança? Porque, né? Como se o cuidar de um animal anulasse o cuidar de uma criança. Né? São duas situações que necessitam de cuidados. As crianças e os animais necessitam de cuidado. Então, existe muito essa fala, né, de desdém quando a gente se preocupa com a causa animal. Existe também essa coisa de jogar para os protetores as responsabilidades que é de toda uma sociedade. Né? Mas eu penso que as redes sociais vêm ajudando, contribuindo a demonstrar a importância dessa prática de proteção animal. Isso muitas vezes desistir, porque, como eu sempre digo, não é fácil. As pessoas cobram muito da gente, né? Eu falo em nome de todos os protetores, de todos os abrigos. Nós somos muito cobrados como se a gente tivesse a obrigação de estar fazendo aquilo. E nós, por si só, a gente já se sente incapaz por não conseguir salvar todos, né? Claro que quando você salva uma vida, você já está fazendo muito, você não consegue mudar o mundo. Mas você consegue mudar o mundo daquele animal que você está salvando. Mas tem uma pressão muito grande da sociedade em cima de você. Quando você não recebe um animal porque não tem vaga no abrigo, porque está sem condições, contas altas em clínicas veterinárias, falta de ração, você é taxado de farsa, de quem quer mídia, de quem quer comentário, de quem quer like. No final das contas, as pessoas acabam não olhando para os resgates que a gente já fez e para a quantidade de animais que nós já temos abrigados dentro do abrigo. Quando a consciência ela acorda, ela não dorme mais. Né? Então, eu não consigo mais ficar indiferente ao sofrimento de cães e de gatos que eu vejo. Mas há momentos que cansa, né? Por exemplo, a maioria das pessoas te procura para te dizer que tem um gato abandonado, que tem um cachorro passando mal, que tem um animal que foi atropelado, enfim, te procura com um problema. Mas não te traz, dificilmente as pessoas chegam para te dizer assim: ah, você é protetora de animais, você quer 1 quilo de ração? Você quer um saco de ração? Você quer que eu pague uma conta sua na clínica? Né? Você quer que eu ajude a adotar algum animal? Então, dificilmente as pessoas procuram para isso. E aí fica muito pesado, às vezes, né? E aí, às vezes, dá vontade de dizer: putz, não quero mais. Só que daí, quando você vê, você já está de novo envolvida e continua.
O problema que o São Lázaro passa de deixarem animais na porta deles é um problema que acontece praticamente com todo mundo que tem ou um local em que recolhe animais, né, ou que é conhecida como alguém que protege animais, né? Então, de uma maneira geral, as pessoas percebem os problemas e vão atrás de outra pessoa para resolver, né? E aí acaba sobrando para os protetores. Os protetores não conseguem ficar indiferentes ao sofrimento, né? Então, quando você chega, bate na porta da minha casa e diz, tem um cachorro atropelado bem acolá, né? Então, não tenho condições de dizer simplesmente, tá certo, não posso fazer nada, tchau. Né? Não tenho como virar as costas, eu costumo sair e dizer, vamos ver o que é que eu posso fazer e tal. E aí, quando você vê, você está fazendo mais do que pode, né? Então, há um certo abuso, né? Como se você delegasse a responsabilidade, que também é sua, porque é um problema social, para outra pessoa, né? Então, se você tira a sua responsabilidade, então alguém vai pesar mais para alguém, né? E acontece muito também assim, as pessoas têm seus animais, não castram, e aí os animais procriam e aí abandonam os filhotes, né? Isso acontece muito, com muita frequência. Hoje, eu aprendi a dizer não, né, em alguns momentos. Então, hoje eu já digo não, eu digo assim, olha, não posso. Mas ainda chega assim, pedidos. Mas teve uma época que era 3, 4 vezes por semana de pedidos de resgate, para resgatar, para adotar, para cuidar. Então, fica muito pesado, né? Eu fico indignado, porque eu entendo que essas pessoas não querem ajudar aquele animal. Elas querem se livrar do problema delas. Elas estão vendo aquele problema ali que está acabando com elas. E existem várias formas de ajudar um animal, e não jogar nas costas dos protetores, dos abrigos, porque é mais cômodo, né? Jogar o problema para outra pessoa. Mas existem inúmeras formas dessa pessoa que está vindo com aquele probleminha ali, tá ajudando aquele animal. Você pode dar um lar temporário, pode criar uma vaquinha, pode fazer uma vaquinha no trabalho, no bairro, no condomínio que mora, para conseguir levar para uma clínica veterinária, caso o animal esteja precisando. Então, assim, eu fico realmente muito indignado porque as pessoas acham que nós somos super-heróis, acham que os abrigos são, não sei, é um universo, é um buraco sem fim que você abre e cabe todos os animais do mundo. Mesmo você explicando toda a situação, as pessoas continuam insistindo. Teve um caso essa semana, eu tinha acabado de postar uma live dizendo que estava com muita vontade de desistir, porque não estava mais aguentando, o psicológico não estava mais suportando essa situação. E mesmo com essa live, a menina que viu essa live entrou em contato comigo, recebe essas 2 cadelinhas, eu não tenho espaço na minha casa. Ela não tinha nenhum animal na casa dela, ela tinha espaço assim, gente, esse negócio de eu não engulo, não tenho espaço na minha casa. Expliquei a situação, mandei a live pra ela, e mesmo com toda a situação, quase me acabando na live, ela ainda disse assim, poxa, mas 1 ou 2 a mais, a menos não faz diferença. Faz muita diferença, é por isso que a gente está super lotado, e é por isso que tem muito abrigo fechando as portas. Vamos fechar uma parceria com a prefeitura de R$300 mil por ano, que dá 12 parcelas de 25 mil por mês. É uma ajuda, mas bato na mesma tecla. Eles deveriam bancar todos os abrigos, porque nós fazemos o trabalho deles, não é nossa obrigação. As pessoas têm que entender que os abrigos, a gente não amanhece um dia, hoje eu vou montar um abrigo. Vou montar um abrigo, vou pegar animais em situação de rua e vou fundar um abrigo. O abrigo é uma consequência, né? O meu bisavô começou o abrigo com uma moça que estava jogando cachorrinho dentro da lata do lixo porque ele estava com barriga d'água. Bateu esse cãozinho de Paul e tudo começou com o Paul. Com o Paul veio o segundo cãozinho, o terceiro cãozinho, até chegar no estado que a gente está agora de 1.200 animais. Então é uma consequência. Voltando aqui, o valor de 25 mil por mês. Eles deveriam bancar o abrigo. Por quê? Porque 25 mil por mês a gente não dá pra nada. Parece muito quando você fala, né? Mas quando você para pensar, poxa, 1.200 animais, 135 mil em clínicas veterinárias, 360 quilos de ração todos os dias, que dá o total de R$2.700 diários. Por mês, mais de R$80 mil. Então, assim, não supra a nossa necessidade. Eu queria lembrar para as pessoas que os animais não estão aqui pra gente, para satisfazer a gente naquele momento que a gente quer adotar, acha bonitinho, é um momento, me convém adotar agora, mas depois eu não quero, vou abandonar como se fosse um objeto. Os animais não estão aqui pra gente, os animais estão aqui com a gente.